Fala, doutores! Tudo bem com vocês? Hoje iremos conhecer e aprender o modelo completo de redação do zero, para você usar no Enem, nos concursos públicos, no Enseja, na escola e onde for exigido uma redação na modalidade dissertativa argumentativa. Se você está vendo esse vídeo na véspera da sua prova, não se preocupe, dará tempo de aprender e de usar esse modelo de redação, a fim de obter uma excelente nota na redação e de alcançar o seu sonho. Além disso, se você estiver tentando conseguir um certificado do ensino médio pela prova do Enseja e necessita aprender redação, não se preocupe mais com isso. Preste bastante atenção nesse vídeo, porque ele será bem didático, garantindo a pontuação suficiente em redação, mesmo que você tenha parado de estudar há bastante tempo. Eu falo isso por experiência própria, pois a minha mãe, que havia parado na 5ª série do ensino fundamental, utilizou esse modelo e obteve certificado do ensino médio aos 44 anos de idade. Isso foi um fato, isso daqui é um testemunho que eu entrego na casa de Deus. Pode acreditar, tá? Antes de eu iniciar o modelo de redação, é importante falar algumas coisas também a mais aqui. Eu sou o professor Pascoal, sou ex-aluno aí de ensino médio, ensino fundamental, cursinho, ex-concurseiro também, nada impede que eu possa fazer outro concurso também e virar um concurseiro, a gente está sempre nessa luta, né? E as minhas sugestões, antes de você assistir o vídeo aqui completo, até porque ele pode ser demorado, que eu vou ensinar todo o modelo de redação do zero, é para você pegar alguns itens. Pegue água, pega um café, uma garrafa de café, traga seu copo, né, também. Pega um papel e uma caneta para você redigir, para você escrever redação, ficar treinando aqui junto comigo nessa aula, tá bom? E não se esqueça de Deus. Esse é o principal. Eu sempre falo e coloco aqui no meu canal do YouTube, no TikTok, o capítulo 1 e versículo 37 de Lucas, que fala: porque para Deus nada é impossível. Pode ser impossível para o homem, pode ser impossível para qualquer um aqui nessa terra, pode ser impossível para sua mãe, para o seu pai, que muitas vezes não acredita em você, para aquela pessoa que deveria estar te ajudando, mas foi negligente e em vez de te ajudar foi omissa, mas para Deus nada é impossível. Coloque ele na frente dos seus sonhos, desse projeto, dessa conquista, que eu creio que tudo vai dar certo e você vai conseguir conquistar esse sonho, tá bom? Desde já, boa aula, doutores. Vamos iniciar. Então, doutores, esse aqui é o modelo de redação do zero que vai ser apresentado na íntegra para vocês, tá? Prestem bastante atenção agora. Antes disso, eu tenho que voltar aqui para cima só para a gente relembrar rapidinho o que é uma redação e como é que são as estruturas dessa redação, tá bom? Lembrando que a redação é composta da seguinte forma: vem a introdução, que é o início da tua redação, depois vem o desenvolvimento, que será dividido em duas partes, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, e por fim vem a conclusão, também chamada de intervenção, no caso do Enem. Você pode ver aqui que eu coloquei uma folha rascunho, isso aqui é a sua folha de redação. Tá vendo aqui que eu escrevi introdução, 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 muitas introduções, tá? Até a 6ª linha. Depois da 6ª linha, eu não pulei nenhuma linha. Continuei. Desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento 1, desenvolvimento 1, desenvolvimento 1. Ai, tá dando nó aqui na língua. Da 7ª linha até a 14ª linha, tá? Depois a gente vai para o desenvolvimento 2, desenvolvimento 2, desenvolvimento 2. Aqui tudinho tu vai redigir o teu desenvolvimento 2. Da 15ª linha a 22ª linha, tá? E por fim vai vir a conclusão ou intervenção que a gente acabou de falar, a depender do seu concurso público, se é Enem ou se realmente é outro concurso público. Aí vai vir sua conclusão. Conclusão, conclusão, conclusão. Eu coloquei isso aqui de forma ilustrativa, para que você possa entender que nessa parte eu estou falando de conclusão. Nessa outra parte, nesse terceiro parágrafo, eu estou falando do desenvolvimento 2. Desenvolvimento 1 no segundo parágrafo. E no primeiro parágrafo estarei falando sobre a introdução. Isso aqui é para você se relembrar ou então até mesmo aprender, tá ok?
A introdução deve ter no mínimo 4 linhas e no máximo 6 linhas. Não se esqueça disso, tá bom? Para que ele não possa se configurar em um desenvolvimento. Quando você coloca 7, 8 linhas, a introdução fica muito grande, fica parecido com desenvolvimento. E isso não pode, você pode acabar perdendo ponto por isso. O desenvolvimento 1 deve ter de, no mínimo, 6 linhas a 8 linhas. Isso daí também serve para o desenvolvimento 2. E por fim, na conclusão, que também é chamado de intervenção no Enem, você deve escrever de 6 a 8 linhas. Partindo desse princípio, conhecendo a estrutura da redação, agora a gente volta para o modelo de introdução. Sabia que muita gente perde vaga no Enem, no Enseja e nos concursos públicos por causa de redação? Porque tem medo de não saber como estruturar o modelo ou porque já está há anos sem estudar? A verdade é simples, redação não é dom, é método. Foi por isso que eu criei o curso Modelo de Redação do Zero, Educação e Fé, um método que ensina passo a passo, do nível 0 ao aprovado, para quem sempre tirou nota baixa ou não gosta de redação. Serve até mesmo para professores terem segurança na hora de ensinar em sala de aula. Tá esperando o quê? Adquira agora o curso de redação que mais aprova e para de assistir outras aulas que só fizeram você gastar dinheiro. Acesse o link na descrição e nos comentários. O modelo que eu sempre ensino em outros canais, em outros vídeos, é só a introdução. Mas aqui você vai ver completo, na íntegra, tá, gente? Inicia assim. Você vai pegar um papel e uma caneta e vai reescrever o que está escrito aqui nessas 3 linhas. Você já vai perceber que isso aqui não vai ficar em 3 linhas, porque isso aqui está de forma digitada. Quando você escrever aí a lápis, a caneta, numa folha de rascunho, no seu papel que você estará usando, isso aqui vai dar em torno de 4 a 5 linhas. Então começa assim, o modelo de redação. Isso aqui você vai ter que saber, tá? Vai reescrever umas 2, 3 vezes e quando você começar a treinar, isso daí já vai ficar gravado, isso aí você já vai ter aprendido de uma forma que não vai mais sair da cabeça. Inicia-se assim. É de significativa importância, verbo a o tema, pois, segundo tal filósofo, artigo, fatos jornalísticos, eu não sei. Isso aqui vai ser o seu repertório sociocultural. Depois continua. Entretanto, no Brasil, existem desafios para que isso aconteça. Entre esses entraves estão o problema 1, que é o teu argumento 1, e o problema 2, que é a mesma coisa do que teu argumento 2, tá? São sinônimos quando a gente fala de quê? De redação. Não se esqueça disso. O que é o tema? O tema que eu coloco aqui, nesse modelo de introdução, o modelo de redação do zero, a parte de introdução, vai ser o teu tema cobrado no teu concurso público, lá na tua prova do ensino médio, lá no Enseja. É o tema que vai ser abordado para você redigir a redação, tá bom? Então, quando você for montar, for escrever sua redação, você vai usar esse modelo de redação. Vai iniciar aí de significativa, importância, e quando chegar na parte do tema, você não vai escrever tema, você vai pegar o seu tema lá da sua prova. Se for a violência contra a mulher, você vai escrever a violência contra a mulher. Só vai copiar e colar utilizando o nosso modelo de introdução. Mas aqui também tem uma parte escrita verbo. O que é o verbo? O verbo vai ser literalmente a escolha de um verbo que você vai utilizar antes do seu tema de redação. Para esse modelo de redação, ou você vai utilizar um verbo contra ou um verbo a favor. Como assim? Ou você vai combater, enfrentar, isso aqui são sinônimos, tá, doutores? Ou você vai ser a favor, vai promover, vai proporcionar aquele tema. Tenta imaginar aqui comigo. Se o tema fosse a violência contra a mulher, você colocaria bem aqui, nesse local, a violência contra a mulher. E como é violência contra a mulher, você não vai poder utilizar um verbo a favor. Você vai ter que ser contra. Então, no local do verbo, você vai trocar pelo quê? Combater, enfrentar a violência contra a mulher. Logo, logo a gente vai ver exemplos para você ficar profissional em redação, tá bom, doutor? Então, ou você vai utilizar um verbo contra ou a favor. Essa parte aqui do verbo mais o tema, ela é muito importante, sabe por quê? Isso daí é a tua tese. Muito se ouve falar de tese. O que é tese? O aluno fica com dúvida. E isso aqui é a tua tese. Quando você fala, doutor, que você é contra a violência contra a mulher, você está se posicionando. Ao se posicionar aquele tema que tem que ser feito isso na introdução, você está fazendo o quê? Você está montando a sua tese, tá?
Ou quando você é a favor, a exemplo de quê? É de significativa importância promover a educação financeira no Brasil. Tá vendo que o tema de redação, nesse local aqui, vai ficar a educação financeira? Educação financeira, logo você vai ter que ser o quê? Vai ter que ser a favor, vai ter que usar o verbo a favor, que é promover, proporcionar, viabilizar. E quando você faz isso, você está se posicionando, colocando a sua posição de autor nessa redação e, ao mesmo tempo, isso daí é a sua tese, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. O teu repertório sociocultural, eu vou ler aqui para você entender. É um conjunto de conhecimentos que reforça a sua tese e ou os seus argumentos na redação. Olha só. Você se posicionou, falou que é contra ou a favor daquele tema. Tá bom, isso daí é o teu pensamento. Mas agora, qual é o teu fundamento? O que vai trazer um respaldo para isso que você está falando, para a sua tese, para o seu posicionamento? Aí você vai fazer o quê? Vai trazer a fala de um autor, que tem o mesmo posicionamento de você, ou pode trazer um fato de um noticiário, ou pode usar o artigo da Constituição Brasileira para te dar uma base, um fundamento, para te respaldar na tua posição na redação, que é a tua tese. Você está entendendo que tudo vai se encaixando de forma lógica nesse modelo que eu estou ensinando para vocês? Então vamos dar continuidade. O teu problema 1, que é o teu argumento 1, tá, gente? Não esqueça, doutor. Teu problema 1 aqui é o teu argumento 1, não esqueça, por favor. Vai ser a causa daquele tema. Eu estou apenas colocando o exemplo aqui. Se é a educação financeira que você tem que promover, eu estou dando um exemplo aqui da minha cabeça, tá? É um exemplo só. O que causa? Qual é o problema? Por que não está tendo essa educação financeira no Brasil? Nas escolas brasileiras, nas instituições de ensino? Por que não está acontecendo a ponto de virar uma questão social trazida como um tema de redação para você fazer na sua prova? O que está acontecendo? Eu não quero as consequências, tá? Não é para você falar do endividamento nesse caso. É para trazer uma causa. O que causa isso? É a negligência governamental? É a falta de interesse dos estudantes? Qual é a causa? Então você vai procurar esses argumentos, essas causas e trazer aqui na sua redação para dar respaldo, embasamento para o que você está falando. E pode ver que ela estará completa, até porque bem aqui está escrito assim, ó, no Brasil. Para que serve no Brasil? Para você localizar a sua redação. O tema vai vir e muitas vezes vai estar escrito no final na sociedade brasileira, no Brasil, ou não vai ter nada escrito. Se já tiver escrito no Brasil, na sociedade brasileira, você descarta essa parte do modelo de redação. Mas se caso não esteja escrito isso, você vai ter que colocar no seu modelo de redação para você situar da onde você está falando, da lei que você está falando, da intervenção que você está falando, vai ser aonde, qual é o local. Deu para entender que o modelo de redação aqui está completo, de introdução? Então você vai pegar esse modelo, vai pegar o seu papel e sua caneta agora e vai reescrever isso aqui antes da gente dar continuidade para o exemplo que eu vou fazer aqui agora para você. Partindo para o nosso exemplo agora do modelo de introdução dessa redação, sabendo que você já reescreveu, tá? Antes disso, eu vou pedir uma ajuda para vocês aqui. Sabe por quê? Eu vou pedir para vocês se inscreverem. Muitas vezes eu posto um vídeo e dá até uma boa quantidade de acesso para o tempo que ainda tem esse canal. Mas as pessoas não se inscrevem. Cerca de 5% de 100 se inscrevem. Então eu peço ajuda para você. Ajuda o professor Pascoal aí, tá? Vai aí embaixo, se inscreva no canal. É um canal que vai te ajudar a crescer e a conquistar o seu sonho. Além disso, conheça o canal Educação e Fé. Não é aqui no YouTube, o canal oficial. Estará aí na descrição do vídeo e nos comentários também, logo na parte de cima dos comentários. Vai estar o site Educação e Fé, vai ter também o site dos e-books, do curso de redação, caso você queira conhecer sem nenhum compromisso. Tá bom, gente? O que eu peço para você é se inscreva, me ajude aí, por favor, e compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que precisam aprender de forma definitiva e gratuita redação. Aprender para ser aprovado, para conquistar aquilo que ela quer, seja um certificado do ensino médio, seja uma nota na prova, ou seja uma vaga em um concurso público em uma universidade federal, tá bom?
Sabia que muita gente perde vaga no Enem, no Enseja e nos concursos públicos por causa de redação? Porque tem medo de não saber como estruturar o modelo ou porque já está há anos sem estudar? A verdade é simples, redação não é dom, é método. Foi por isso que eu criei o curso Modelo de Redação do Zero, Educação e Fé, um método que ensina passo a passo, do nível 0 ao aprovado, para quem sempre tirou nota baixa ou não gosta de redação. Serve até mesmo para professores terem segurança na hora de ensinar em sala de aula. Tá esperando o quê? Adquira agora o curso de redação que mais aprova e para de assistir outras aulas que só fizeram você gastar dinheiro. Acesse o link na descrição e nos comentários. Então o exemplo de redação que eu trouxe aqui foi o aumento da obesidade no Brasil. Eu vou pedir para vocês um favor. Tira um print aí, ou então pega o seu rascunho que você escreveu aí, doutor, dessa introdução que será necessária. Agora a gente vai fazer o uso desse modelo de redação para que você entenda o que está acontecendo aqui. Presta bastante atenção, porque vou utilizar esse modelo aqui, iniciando por é de significativa importância e finalizando com o argumento 2, que é a mesma coisa que o nosso problema 2. Então, o tema é o aumento da obesidade no Brasil. A primeira parte que eu vou fazer quando eu me deparar com o tema de redação, lá na minha prova, é fazer o quê? Esquadrinhar esse tema. O que é esquadrinhar o tema? É isso aqui, ó. É colocar o tema. Qual é o tema? É o aumento da obesidade no Brasil. Já está escrito aqui no Brasil, tá? Então tem que lembrar de não repetir no Brasil 2 vezes, para não ficar redundante aqui na introdução, tá? Se é o aumento da obesidade no Brasil, a obesidade é algo bom? Não vai trazer comorbidades para aquela pessoa que está obesa, com sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2? Bom, se é isso, a gente não pode ser a favor, eu já até risquei aqui, ó. A gente tem que ser contra, a gente tem que combater esse tema, a gente tem que enfrentar. Depois disso, você vai atrás de um repertório sociocultural. Tá? Se você não lembrar na hora, não deu tempo, se deu nervosismo, ansiedade, não lembrou, esquece, tá? Deixa para colocar no desenvolvimento. Mas se lembrar, coloque. Eu trouxe aqui o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, que está escrito assim, entre outras palavras, né? Está escrito assim: a saúde é um direito social. Eu parafraseei, tá bom? Eu reescrevi de forma indireta aquilo que eu preciso para argumentação, para o meu repertório sociocultural aqui na introdução. E os meus argumentos, os meus problemas, que é a nossa causa. Qual é a causa dessa obesidade? Por que as pessoas estão ficando obesas na sociedade brasileira ou na sociedade como um todo? Porque eu quero a causa, não é a consequência. Entre as várias que podem ter, eu coloquei 2. Sedentarismo e o mau hábito alimentar dos indivíduos. Vocês não concordam que isso daí pode causar a obesidade? É por isso que eu falo que são as causas. E isso aqui, os nossos argumentos farão parte do nosso desenvolvimento depois, tá? Aqui estamos falando da introdução. Então vamos fazer aqui essa introdução bem rápida, porque a gente já aprendeu. Isso aqui já não é mais problema para nós, tá bom? Vamos utilizar aqui o nosso modelo de redação, a parte da introdução. Vamos iniciar aqui. Aonde tiver a parte do verbo, eu irei trocar por combater. Aonde tiver tema, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o tema de redação, o aumento da obesidade no Brasil. Aonde tiver aqui a parte do repertório sociocultural, eu vou trazer aqui o meu pensamento sobre o artigo 6º, tá? Eu vou trazer ele para dar um embasamento para a minha tese, para os meus argumentos. Depois disso, eu não vou esquecer de colocar no Brasil e também colocar as 2 causas. Em vez de eu colocar problema 1 aqui, eu vou colocar o sedentarismo. Em vez de eu colocar aqui o problema 2, eu irei colocar o mau hábito alimentar dos indivíduos. Acompanha comigo a escrita dessa introdução conforme o modelo de redação do zero, parte introdução. É de significativa importância combater
o crescimento da obesidade, pois, segundo o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito social. Entretanto, no Brasil, existem desafios para que isso aconteça. Entre esses entraves estão o sedentarismo e o mau hábito alimentar dos indivíduos. Uau! Deu para entender, gente? Deu para entender, doutores? O que eu fiz aqui, utilizei o modelo de redação que eu ensinei para vocês aqui da parte de introdução, esquadrinhei o tema que foi cobrado, aqui como exemplo, o aumento da obesidade no Brasil, e só fiz copiar e colar, gente. Deu para entender? Agora é só treinar. Vocês podem ver que o tema foi o aumento da obesidade no Brasil. Eu peguei esse tema, modifiquei uma palavra e quebrei a parte final dela e coloquei em outra parte. Olha só como eu falei do mesmo tema sem ter que repetir na íntegra o que estava escrito. Está bem aqui, ó, o crescimento da obesidade. Combater o crescimento da obesidade, e no Brasil está bem aqui, ó. Olha o nosso modelo de redação lá, ó. Mas se você tivesse colocado bem aqui, obesidade no Brasil, você teria que tirar depois do entretanto para não ficar redundante. Deu para entender? Então esse aqui foi a nossa parte de introdução do modelo de redação do zero, e agora a gente vai para o desenvolvimento 1. Então, doutores, aqui no nosso desenvolvimento 1 do nosso modelo de redação, iremos seguir a mesma linha de raciocínio. E esse modelo aqui de desenvolvimento, que faz parte do nosso modelo de redação do zero, o modelo na íntegra, né? Eu só dividi em partes, tá? Espero que você esteja entendendo. Eu estou fazendo em partes, ensinando em partes o modelo como um todo. Agora estou no desenvolvimento 1 e vai seguir a mesma linha de raciocínio. Você vai pegar um papel e minha caneta, vai reescrever isso aqui, até porque o desenvolvimento 1 praticamente vai ser o mesmo desenvolvimento 2, só que a gente vai falar de coisas diferentes. Enquanto aqui, no desenvolvimento, o início do seu desenvolvimento, da sua redação, a gente vai abordar sobre o problema 1, sobre o nosso argumento 1, que foi falado aqui na introdução, o desenvolvimento 2, aqui o mesmo modelo praticamente, o que vai mudar é o quê? Que você vai falar do seu problema 2, do seu argumento 2, da segunda causa que você colocou lá na introdução da redação. Como assim? Eu ainda não entendi. Aqui no desenvolvimento 1, você vai falar do seu problema 1. Esse daqui, ó, que a gente esquadrinhou, o sedentarismo, que a gente colocou até na nossa introdução, bem aqui, ó, sedentarismo, tá? Então, quando a gente for redigir sobre o desenvolvimento 1 da redação, a gente vai colocar nossa cabeça só no primeiro argumento, falar só do primeiro argumento. Chegou no segundo desenvolvimento, acabou tudo lá para cima, tá? Esquece um pouco, o que você vai falar é apenas do segundo argumento, da segunda causa, que nesse caso aqui foi o mau hábito alimentar dos indivíduos. Então, o desenvolvimento 1 irá iniciar assim. De fato, que é o nosso conectivo para essa redação, para conectar o segundo parágrafo com o primeiro parágrafo, tá bom? De fato, o problema 1 colabora para o verbo ao tema. Um exemplo disso, em geral, pode ser visto quando? Aí vai ser colocado um exemplo, tá? Conforme o problema 1, uma coisa que tenha lógica. Nessa conjuntura, isso verbo mais consequência. Portanto, tal situação confirma a necessidade de se, verbo, mais tema. Isso aqui é como se fosse uma fórmula. É o modelo que estou ensinando para vocês. E a gente vai entender agora. Esse problema 1 é o seu problema que você colocou lá na introdução. Você vai pegar o papel e a caneta e iniciar. De fato, vírgula, o sedentarismo, e vai dar continuidade. Colabora para verbo ao tema. Como assim? Qual é esse verbo? Tá aqui, ó. Eu separei em cores diferentes. Tá vendo essa cor roxa aqui? É para você identificar que você vai utilizar ou dificultar, ou expandir, dilatar, prejudicar, aumentar. Deixei aqui alguns sinônimos para você escolher a seu gosto, tá bom? Então você colocaria no lugar de verbo, você colocaria aqui dificultar, ou expandir, ou dilatar, ou prejudicar, ou aumentar, enfim. Vai depender do seu tema. Qual é o tema? É o crescimento do sedentarismo. Então, como ficaria? De fato, o sedentarismo colabora para aumentar a obesidade no Brasil.
Pronto, já fez a primeira parte. Ctrl+C, Ctrl+V, copiou e colou, seguindo a tua linha de raciocínio lá da introdução. Sabe como é o nome disso? Tá aqui embaixo, ó. Tópico frasal. Cada desenvolvimento se inicia com uma frase de efeito, um resumo do parágrafo. Aqui você já abordou que você vai falar do seu problema e que ele colabora para aumentar, ele colabora para dificultar o tema, para aumentar a obesidade, os casos de obesidade no Brasil. Isso daí você já deu uma palhinha, um resumo do que vai ser falado. Isso daí é o nosso tópico frasal, doutor. Depois disso, seguindo o nosso modelo de redação, você vai colocar um exemplo. Tudo bem, é o sedentarismo que está causando, que está gerando muitas vezes a obesidade. Mas me dá um exemplo para justificar esse sedentarismo causar obesidade? Aí você vai pegar o seu conhecimento e trazer um exemplo. É quando as pessoas não praticam atividades físicas, causando obesidade. Você vai colocar um exemplo aí do seu conhecimento. Já já você vai ver isso aqui nesse rascunho que eu vou redigir, tá bom, gente? Então, nessa parte aqui, você irá colocar um exemplo do seu problema 1. Não é do tema da redação, não é um exemplo de mau hábito alimentar, é um exemplo de sedentarismo. Estamos falando do problema 1. E depois continua. Nessa conjuntura, a gente põe um conectivo para ficar bonito, para combinar, para não errar na coerência, coesão, ligação de estrutura, tá? A gente continua assim. Isso, verbo mais consequência. O que acontece agora? Esse verbo você pode utilizar promove, gera e causa. A consequência vai ser em alguém, tá? Você saiu aqui do exemplo e trouxe agora uma consequência. Aqui você estava dando um exemplo do seu argumento 1, do seu problema 1. E o que traz como consequência dessa causa que é o teu problema 1? Qual é a consequência disso? Depois vai vir aquela frase de efeito, a cereja do bolo, que é para finalizar, aquele biju, ó, bem no finalzinho. Portanto, tal situação confirma a necessidade de verbo mais tema. Olha só, o verbo é o mesmo da introdução. Combater, enfrentar, tá? Promover, viabilizar, se for verbos a favor, você vai ver o seu verbo lá da introdução que você utilizou, você colocou aqui combater e vai trazer para cá. Portanto, tal situação confirma a necessidade de se combater o crescimento da obesidade na sociedade brasileira. Deu para entender? Vamos fazer um exemplo para você treinar? Tente você aí, antes de eu colocar para vocês verem como ficou. Prontinho, doutores. Vamos ver aqui como ficou o nosso desenvolvimento 1. De fato, o sedentarismo colabora para aumentar a obesidade na sociedade brasileira. Um exemplo disso, em geral, pode ser visto quando o indivíduo não pratica exercícios físicos. Nessa conjuntura, isso promove o sobrepeso. Portanto, tal situação confirma a necessidade de se combater o aumento da obesidade no Brasil. Deu para identificar, doutores, que eu apenas copiei e colei o nosso pensamento, utilizei aqui o nosso modelo de redação, coloquei aqui no início o tópico frasal, aqui até esse ponto, ó, tá vendo? Esse aqui é o nosso tópico frasal. Aqui vocês estão verificando que deu 1, 2, 3, 4 linhas. Mas vocês têm que lembrar que isso aqui está digitado, tá bom? Na hora que você for passar a caneta, essas linhas vão aumentar com certeza. No mínimo aqui terão umas 6 linhas, 6 a 7 até 8 linhas, a depender do tamanho da sua letra, tá? Então não fiquem muito atentos que aqui só deu 4 linhas, porque eu estou escrevendo de forma digitada, porque a proporção do papel e do digitado, a escrita é diferente, tá? Então vamos para o desenvolvimento 2 agora. E antes da gente passar para ele, eu vou lembrar você de novo. Se inscreva no canal. Apenas uns 5% dos que assistem se inscrevem no meu canal. Aqueles que assistem a videoaula. Escreve aí, compartilha, ajuda esse meu trabalho.
Vamos lá para o segundo desenvolvimento. Sabia que muita gente perde vaga no Enem, no Enseja e nos concursos públicos por causa de redação? Porque tem medo de não saber como estruturar o modelo ou porque já está há anos sem estudar? A verdade é simples, redação não é dom, é método. Foi por isso que eu criei o curso Modelo de Redação do Zero, Educação e Fé, um método que ensina passo a passo, do nível 0 ao aprovado, para quem sempre tirou nota baixa ou não gosta de redação. Serve até mesmo para professores terem segurança na hora de ensinar em sala de aula. Tá esperando o quê? Adquira agora o curso de redação que mais aprova e para de assistir outras aulas que só fizeram você gastar dinheiro. Acesse o link na descrição e nos comentários. Doutores, aqui no segundo desenvolvimento, vocês podem verificar que não vai mudar praticamente nada do primeiro desenvolvimento. Isso daí vai te ajudar a gravar, a fixar na sua mente. O que vai mudar é que agora você vai abordar o teu problema 2, o teu argumento 2, a tua causa, a tua segunda causa daquele tema que foi colocado lá na introdução. Então vamos lá. É inegável também que o problema 2 contribui para verbo o tema. Se vocês verem, em vez de eu colocar contribui, na verdade, em vez de eu colocar colaborar, aqui ó, colabora, eu coloquei contribui, são sinônimos para não ficar repetitivo. Para verbo o tema, como eu disse. Acerca disso, pode citar, aí vem um exemplo. É o mesmo exemplo que eu falei para vocês, só que agora do seu segundo argumento, da segunda causa. Lembra que a nossa segunda causa aqui na introdução, qual foi mesmo? O mau hábito alimentar dos indivíduos. Me dá um exemplo disso, qual é esse mau hábito? Por que eles comem mal? Me dá um exemplo. Isso daí vai fazer o quê? Vai reforçar o teu argumento 2. Você acabou de colocar um exemplo. Deu para entender? Vamos voltar aqui. Nesse sentido, isso verbo mais consequência. Assim, tal cenário confirma a necessidade de se verbo mais tema. Isso aqui é a nossa frase de efeito. Já foi falado, tá? Tá aqui as cores dos verbos. Na cor roxa você vai usar dificultar, expandir, dilatar, a depender do tema que você vai colocar aqui no início, como tópico frasal, tá bom? E também a parte que está grifada em negrito aqui vai ser promove, gera. Aqui no final, de novo, você vai colocar o mesmo verbo lá da sua introdução, porém você vai escolher entre os sinônimos, enfrentar, combater e repetir o tema com outras palavras se necessário, tá bom, gente? Algo interessante que eu tenho que falar para vocês é que eu coloquei um conectivo. Lembrando que aqui em cima foi de fato, aqui embaixo, ó, tá aqui, ó, de fato aqui em cima. Aqui embaixo a gente colocou é inegável, é apenas um conectivo, para que não caia de paraquedas ali o teu segundo desenvolvimento. É para conectar toda a tua estrutura e ter uma lógica, seguir uma lógica de raciocínio. E depois tu vem com o teu tópico frasal, finaliza ele aqui com ponto seguida, coloca um conectivo e dá continuidade dando exemplo. Terminou, ponto em seguida, outro conectivo, agora para colocar uma consequência. Terminou, outro conectivo. Tal cenário confirma verbo mais o tema. Vamos para o exemplo que você vai poder entender de forma integral. Vamos lá. É inegável também que o mau hábito alimentar contribui para dilatar a obesidade no Brasil. Acerca disso, pode-se citar as pessoas que optam por refeições hipercalóricas e pouco saudáveis, como as comidas enlatadas. Nesse sentido, isso causa o aumento de peso e de riscos à saúde desses indivíduos. Assim, tal cenário confirma a necessidade de se enfrentar a obesidade na sociedade brasileira. O que vocês acharam? Deu para identificar que o desenvolvimento 1 e o 2 não mudou a estrutura, o segmento aqui da lógica do pensamento. O que mudou foi o que foi abordado. Aqui foi abordado a segunda causa, o seu segundo argumento. Lá não, no primeiro desenvolvimento aqui, a gente abordou sobre o quê? Sobre o sedentarismo, tá aqui ó, o sedentarismo. Aqui não, nesse segundo desenvolvimento, a gente abordou sobre o mau hábito alimentar. Colocamos exemplos, colocamos consequências, trazemos o tema, frase de efeito, tópico frasal. Meu amigo, tá completo.
O corretor de redação pega uma redação dessa, em que a pessoa segue um fluxo de raciocínio, uma lógica, ele coloca exemplos, ele se respalda nos seus argumentos, finaliza com uma frase de efeito, coloca conectivos. Nossa, o corretor vai chorar de alegria. De tantas redações, achei um aluno do Pascoal. Esse aluno aqui sabe o que está fazendo. Tá bom, doutores? Então, espero que vocês possam ter aprendido o desenvolvimento 2. Vamos seguir agora para a conclusão. Já vai chegar ao final, aguenta mais um pouquinho, porque a tua aprovação já está chegando e o seu sonho também já vai ser realizado. Então chegamos na parte final, a conclusão do nosso modelo de redação do zero. É isso mesmo. Lembrando que para concurso público, isso aqui é uma conclusão, e lá para o teu Enem, isso aqui é uma intervenção, mas nada impede que na tua conclusão do teu concurso público, você não possa intervir, pedir para que seja feito algo por algum agente, seguir a mesma linha de raciocínio do Enem, porque não tem nenhuma obstrução, nenhuma regra contra a você trazer uma intervenção na sua redação também. Na parte final do modelo de redação, a gente começa com uma frase de efeito. Eu vou ler aqui para vocês e já vou explicando ao mesmo tempo, tá bom? Prestem bastante atenção. E antes disso, para que vocês compreendam melhor, segue essa instrução que eu vou te dar, por favor. Doutor, pega essa parte aqui, ó. Eu vou grifar aqui, ó. Pronto. Eu nem grifei, só estou marcando. Pega essa parte aqui e recopia. Recopia pelo menos uma vez aí com papel e caneta, recopia. Porque depois que eu estiver explicando, você vai começando a entender antes mesmo de eu fazer um exemplo dessa conclusão da redação que a gente veio desde o início, que é sobre a obesidade, né? Então vamos lá. Dessa maneira, são necessárias medidas capazes de mitigar os entraves em questão. Se você prestar bem atenção, doutor, entraves, lembra disso aqui? Bora voltar lá na introdução? Vamos voltar lá na introdução. Tá aqui a introdução. Entre esses entraves, lembra? Aí eu vou falar dos nossos argumentos. Tá vendo só como tudo vai se encaixando, tem uma lógica? É isso mesmo, doutores. Dessa maneira, são necessárias medidas capazes de mitigar os entraves em questão. Isso mesmo, as causas, os teus problemas, os teus argumentos, tá? Para isso, o agente 1. Você vai trazer uma intervenção. Você tem que trazer uma solução para os problemas, para as duas causas que você abordou no seu desenvolvimento e citou lá na introdução. Agora você vai pegar a sua conclusão e solucionar aquela causa que trouxe uma consequência, que você colocou exemplos, trazer aqui na parte final e trazer uma solução. Colocar, elaborar uma solução para esse problema. Vamos lá. Para isso, o agente 1, quem vai fazer? Essa primeira parte aqui, doutores, tá aqui, ó, vou marcar de novo. Essa primeira parte vai ser direcionada só para o teu problema 1. E quando eu falo primeira parte, é desde para isso até esse pontinho aqui, ó, ponto em seguida, antes do ademais. Essa uma linha e meia, tá? Não são as duas linhas completas, não. Termina aqui nesse pontinho, ó. Você só vai falar do seu argumento 1, solucionar a causa 1, teu problema 1, tá vendo? Então, quando chegar bem aqui no agente 1, você tem que se perguntar, quem vai fazer? Quem vai resolver o problema do sedentarismo, que é uma das causas da obesidade? Quem é? Você tem que se perguntar e responder na redação. Tá aqui, o agente 1 resolverá o teu problema 1, teu argumento 1 da redação. Tá bom, gente? Já já vou trazer um quadro para ajudar vocês. Depois disso, se você estiver no Enem, você vai colocar um detalhamento do agente 1. Isso aqui só é para o Enem, no concurso público não precisa. Se quiser colocar, tudo bem, não precisa. No Enem é obrigatório, é exigido, tá? Detalhamento, já já eu explico nos exemplos, você vai entender esse detalhamento. Depois disso vem deve. Para isso, o agente 1, detalhamento do agente 1, deve. Ele deve fazer o quê? O que vai ser feito para solucionar o sedentarismo que causa obesidade? O que vai ser feito? Tá bom? Viu essa pergunta? Se fez essa pergunta, traz uma resposta e escreve a tua resposta. O que esse agente 1 vai fazer? Vírgula e continua.
por meio, aí vem a outra pergunta, a terceira pergunta, como será feito? Beleza, doutor, você já colocou quem vai fazer, o que vai ser feito, mas como isso daí vai ser feito? Tem que ser falado aqui na redação. Você não pode fazer aqui um suspense para quem está lendo. Você falou o que vai fazer, mas como é que vai ser feito? Vai ficar em suspense isso? Você não vai escrever como é que vai ser feito? Tem que fazer, senão você vai perder pontuação. Então, bem aqui, você colocará como será feito a proposta que você colocou aqui, ó, o que fazer. Continuidade. A fim de. Isso aqui vem uma finalidade. Tal agente vai fazer tal coisa, vai ser feito dessa forma, a fim de quê? A fim de solucionar o problema da obesidade, nesse caso. A gente vai ver um exemplo. Depois disso, a gente já finalizou a intervenção para o teu argumento 1. Já está tudo solucionado e referente ao teu argumento 1, a causa 1, o teu problema 1. É a mesma coisa. Já está tudo resolvido, acabou a redação para ele. Agora só falta o teu argumento 2. Tem que ter uma solução. O teu argumento 2 está lá no desenvolvimento 2. Vamos lá. Ademais, além disso, são tudo sinônimos. É para dar continuidade. Você está entrando agora na parte da solução do seu argumento 2. O agente 2, quem vai fazer? É a mesma pergunta, não muda. Quem vai solucionar o segundo problema, que é o mau hábito alimentar, não é isso? Quem vai fazer uma solução? Quem vai trazer é o governo, são as ONGs, a sociedade, as instituições de ensino, tá bom? Tem que ter um agente. Quem vai fazer? Pergunta-se isso, você pergunta para si próprio, né? Para si mesmo isso, responde e escreve a sua resposta aqui na redação. Depois disso, se for o Enem, é obrigatório trazer um detalhamento do agente 2, a gente já vai aprender sobre isso, e dar continuidade. Deve, não é deveria fazer, é deve, tem que fazer. Tá vendo? Quando você escrever isso aqui é deve fazer, tá? Não escreva para o passado, não, deveria, não. Escreve aqui que deve ser feito. Tem que ser feito, tá bom, doutor? O que fazer? Aí você se faz essa pergunta e responde e escreve na sua redação. Depois que você falou o que o agente 2 tem que fazer, como que será feito? Você tem que responder essa pergunta também. Aí você continua, por meio de tal coisa, tarará, tarará. E a finalidade? Qual é a finalidade dessa segunda solução? Aí você escreve, com o intuito de. É a mesma coisa de que isso aqui, ó, que eu escrevi, ó, a fim de. Eu escrevi de outra forma, com o intuito de, porque a gente está falando do segundo argumento. Deu para entender a lógica? E depois finaliza com uma frase de efeito. Dessa forma, promover-se-ia ou combater-se-ia o tema, o crescimento da obesidade no Brasil. Deu para entender a lógica aqui da estrutura? Espero que sim, tá bom, gente? Mas para que a gente saiba quem são os agentes, como fazer o detalhamento, eu criei um quadro para facilitar. Você vai reescrever, eu tenho certeza, porque você nunca mais vai ter dificuldade com isso. Sabia que muita gente perde vaga no Enem, no Enseja e nos concursos públicos por causa de redação? Porque tem medo de não saber como estruturar o modelo ou porque já está há anos sem estudar? A verdade é simples, redação não é dom, é método. Foi por isso que eu criei o curso Modelo de Redação do Zero, Educação e Fé. Um método que ensina passo a passo, do nível 0 ao aprovado, para quem sempre tirou nota baixa ou não gosta de redação. Serve até mesmo para professores terem segurança na hora de ensinar em sala de aula. Tá esperando o quê? Adquira agora o curso de redação que mais aprova e para de assistir outras aulas que só fizeram você gastar dinheiro. Acesse o link na descrição e nos comentários. O aluno se confunde em não saber com não gostar. Muitas vezes ele não gosta, é porque ele não sabe. Mas depois que aprende, depois que tem um professor que ensina de forma didática aquele assunto que você pensava que não gostava e aprende, aí você começa a gostar. Sabe o que é isso? Eu aprendi. É que muitas vezes a gente não gosta, é porque a gente não sabe. Da feita que começa a saber, a gente gosta. A gente quer até ensinar muitas vezes, tá bom? Então cuidado com isso, gente, tá? Então vamos lá. Esse quadro aqui são alguns exemplos mais usados nas redações. Pega esse quadro, recopia, tá bom? Porque vai ser muito útil para o teu modelo de redação, para o teu concurso, para a tua vida, tá? Então aqui nesse modelo, nessa estrutura de conclusão, que segue o final, né, do nosso modelo de redação do zero,
Quando chegar na parte de agente, você vai ver do que você está falando, o seu tema de redação, e vai escolher um agente. Esse agente pode ser o Estado, pode ser as instituições de ensino, aí são as escolas privadas, universidades públicas, enfim, as instituições de ensino, as mídias, as ONGs. Eu só estou trazendo aqui exemplos, tá, doutores? Depois disso vem o detalhamento. Se você escolher aqui, nessa parte, o Estado, o governo, né? Você tem que detalhar no seu Enem. Tá aqui o detalhamento. Para isso, o governo, como instância responsável pela administração pública, esse é o detalhamento. Quem que é o governo? Ele que é o responsável pela administração pública. Esse é o detalhamento que o Enem exige. E dá continuidade. Coloca o verbo aqui, ó, deve. Isso mesmo, é no singular. Ou então devem, né? Se for as instituições de ensino, tá no plural. Então logo depois você coloca devem e não deve, tá? Tem que ter cuidado com isso, que são esses errinhos que vai tirando pequenas notas suas, tá bom? E o que fazer? Né? Vem a pergunta aqui, o que fazer? Criar leis, emendas, ampliar a fiscalização, incentivar. Bora ver aqui como ficaria? Para isso, o Estado, como instância responsável pela administração pública, deve criar leis, criar emendas, aí você vai dar continuidade. Depois disso, vai criar leis? Tudo bem, é o que vai ser feito. Mas como é que vai ser feito isso? Você vai ter que responder. E vai vir no exemplo logo abaixo, tá? A mesma linha de raciocínio serve para os outros agentes. Tá aqui eles, tá aqui o detalhamento. Quando você colocar mídias, elas são como agentes transformadoras da sociedade. Elas transformam sim, tá? As ONGs como agentes transformadoras da sociedade, as instituições de ensino como instâncias responsáveis pela formação educacional dos alunos, tá bom? Nesse caso, como são as instituições, elas devem, tá no plural, devem criar campanhas de esclarecimento, né, a fim de sensibilizar a sociedade. Lembrando, a tua finalidade aqui, qual é a finalidade? A fim de quê? A gente vai criar aqui uma campanha, né? Campanha de esclarecimento, a fim de sensibilizar a sociedade. É para isso que serve a campanha. Tá vendo que vem uma finalidade? Tem que ter essa finalidade, que fica mais lógico, fica mais coeso, coerente. Pois é, gente. Então, vocês já sabendo da estrutura, da conclusão, já sabendo desse quadro aqui, como utilizar, agora a gente vai fazer o quê? Vamos terminar aqui a nossa redação, a parte final dela e depois juntar tudo, tá? Vamos juntar tudo para você ver como ficou. A parte final referente ao aumento da obesidade no Brasil. O aumento da obesidade no Brasil, seguindo essa estrutura, começando dessa maneira, são necessários, parará, vai substituindo e finaliza a tua redação. Vamos lá? Vamos fazer aqui esse último exemplo? Então vamos! Prontinho, doutores! Sobre o aumento da obesidade no Brasil, eu escolhi dois agentes, o Estado e as mídias. Então a gente vai ler aqui para vocês entenderem. Dessa maneira, são necessárias medidas capazes de mitigar os entraves em questão. Para isso, o Estado, como instância responsável pela administração pública, deve oferecer um programa de atividade física por meio da criação de um aplicativo de exercícios que estabeleça metas e acúmulos de pontos que, posteriormente, poderão ser trocados por descontos em contas públicas, a fim de desencorajar o sedentarismo. Ademais, as mídias, como agentes transformadoras da sociedade, devem promover hábitos alimentares saudáveis por meio de campanhas que informem os riscos da obesidade com o intuito de sensibilizar a sociedade. Dessa forma, combater-se-ia o aumento da obesidade no Brasil. Gente, tá completo. Eu coloquei tudo que está aqui no nosso modelo de conclusão, tá? Que faz parte do nosso modelo de redação do zero. Agora a gente vai pegar tudo, tá? Vamos pegar aqui essa conclusão, a nossa intervenção. Vamos juntar com o desenvolvimento 2, com o desenvolvimento 1
e a nossa introdução aqui, tá bom? Tudo referente ao mesmo tema para que vocês pudessem entender que é o aumento da obesidade no Brasil. Vamos lá, eu já deixei ela aqui pronta, completa, para não se estender mais ainda esse vídeo. É de significativa importância combater o crescimento da obesidade, pois, segundo o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito social. Entretanto, no Brasil, existem desafios para que isso aconteça. Entre esses entraves estão o sedentarismo e o mau hábito alimentar dos indivíduos. De fato, o sedentarismo colabora para aumentar a obesidade na sociedade brasileira. Um exemplo disso, em geral, pode ser visto quando o indivíduo não pratica exercícios físicos. Nessa conjuntura, isso promove o sobrepeso. Portanto, tal situação confirma a necessidade de se combater o aumento da obesidade no Brasil. É inegável também que o mau hábito alimentar contribui para dilatar a obesidade no Brasil. Acerca disso, pode-se citar as pessoas que optam por refeições hipercalóricas e pouco saudáveis, como as comidas enlatadas. Nesse sentido, isso causa o aumento de peso e de riscos à saúde desses indivíduos. Assim, tal cenário confirma a necessidade de se enfrentar a obesidade na sociedade brasileira. Dessa maneira, são necessárias medidas capazes de mitigar os entraves em questão. Para isso, o Estado, como instância responsável pela administração pública, deve oferecer um programa de atividade física, por meio da criação de um aplicativo de exercícios físicos que estabeleça metas e acúmulos de pontos, que posteriormente poderão ser trocados por descontos em contas públicas, a fim de desencorajar o sedentarismo. Ademais, as mídias, como agentes transformadoras da sociedade, devem promover hábitos alimentares saudáveis, por meio de campanhas que informem os riscos da obesidade com o intuito de sensibilizar a sociedade. Dessa forma, combater-se-ia o aumento da obesidade no Brasil. Finalizamos a nossa redação. Vamos fazer algumas pequenas observações. Para lembrar, terminamos aqui toda a redação. Vou até desaproximar um pouquinho, pronto. Toda a redação, aqui de forma digitada, deu 21 linhas. Lá no teu concurso público, em geral, pede que seja no mínimo 20 linhas. Já tá legal, mas aqui é de forma digitada. Você vai pegar esse modelo aqui que eu escrevi como exemplo e vai reescrever. Pega tudo agora e reescreve. Pega essa folha de rascunho e reescreve o que eu coloquei aqui, para você ver quantas linhas ficam na sua folha aí de rascunho de forma escrita. Pega aí. Além disso, pega essa estrutura de redação que eu ensinei para vocês e junta também. Desde a introdução. Tá aqui a introdução. Olha aqui, ó. Esse aqui é o modelo de introdução. Essa aqui é a parte quebrada, né? Da introdução do nosso modelo de redação do zero. Depois junta, não pula a linha, tá, gente? Com desenvolvimento 1, depois junta com desenvolvimento 2 e, por fim, com a conclusão. Escreve também esse quadro, que são as orientações que eu passei para você, tá? Para que você possa treinar, para que você aprenda, para que você já tenha aí com você, tá bom? E não se esquece, vou repetir aqui, reescreve essa redação aqui como um todo. Isso aqui é a explicação para vocês do que eu ensinei aqui do modelo de redação do zero. Sabia que muita gente perde vaga no Enem, no Enseja e nos concursos públicos por causa de redação? Porque tem medo de não saber como estruturar o modelo ou porque já está há anos sem estudar? A verdade é simples, redação não é dom, é método. Foi por isso que eu criei o curso Modelo de Redação do Zero, Educação em Fé, um método que ensina passo a passo, do nível 0 ao aprovado, para quem sempre tirou nota baixa ou não gosta de redação. Serve até mesmo para professores terem segurança na hora de ensinar em sala de aula. Tá esperando o quê? Adquira agora o curso de redação que mais aprova e para de assistir outras aulas que só fizeram você gastar dinheiro. Acesse o link na descrição e nos comentários. Doutores, a aula tá completa. Completa. Agora é só você treinar. Agora é só você se dedicar um pouco mais. Vou trazer um outro exemplo. Você já sabendo disso, no dia da prova da sua redação, vai estar lá o tema de redação. Digamos que o tema seja esse aqui, ó, tema 1,
o aumento do desmatamento ilegal na Amazônia brasileira. Você já vai vir de cabeça aqui, ó, já vai lembrar da estrutura do modelo de redação do zero. Pode ver, eu tô com o olho fechado e vou falar tudo. É de significativa importância promover ou combater o tema, pois aí vem o repertório sociocultural. Ponto. Entretanto, no Brasil, existem desafios para que isso aconteça. Entre esses entraves estão o argumento 1 e o argumento 2, que é a mesma coisa que a causa 1, que a causa 2. O teu problema 1 e o teu problema 2. Gente, tá vendo que isso já tá na minha cabeça? Por quê? Você pensa que tem que decorar, mas você vai entender a lógica por trás de tudo isso. Segue uma linha de raciocínio. E quando o professor pega uma redação dessa, sinceramente, você lendo essa redação, você não ia me dar uma excelente nota? O que pode acontecer é de você não saber uma crase, é de você errar um paralelismo, é um erro aqui, outro ali, que não vai te permitir tirar nota máxima. Mas se você ficar atento a isso, esse modelo de redação é completo para você tirar uma nota máxima em qualquer texto dissertativo argumentativo, que esse modelo só faz parte de 99% de todos os concursos. É o que é pedido no Enem, no concurso militar, no concurso para professores, enfim. Então, para finalizar, eu vou deixar aqui para vocês verem o meu site Educação em Fé, tá bom? Visitem lá, vai estar na descrição do vídeo, nos comentários aqui desse vídeo, curso de redação, os e-books, o canal do YouTube que você já está aqui verificando, lá no canal também do TikTok. Segue o mesmo nome para tudo, Educação e Fé. É só pesquisar. E para finalizar, eu vou trazer aqui um versículo da Bíblia, tá? Que está no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9. E está escrito assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Não importa quantas vezes você tentou, quantas vezes você teve que parar. A palavra de Deus fala que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Então, nesse momento, recebe essa palavra, que é uma palavra de vitória, profética para a tua vida. E além disso, Deus te trará a paz que talvez tenha sido perdida lá atrás, mas Ele vai trazer junto com a glória desta segunda casa. Eu creio em nome de Jesus. Então, doutores, muito obrigado e fiquem com Deus.